Essa é a continuação da Megera Domada. Agora a gente vai entrar no ato 2 e essa é a cena 1. Tá? Pádua, aposento em casa de Batista. Então entram Catarina e Bianca. E a Bianca diz: Querida irmã, não me tortures fazendo-me de criada e de escrava. Isso me humilha. Quanto aos enfeites, porém, solta minhas mãos, que eu mesma os tirarei. Sim, minhas roupas todas, até a anágua. Isto e tudo mais que ordenares, pois sei bem meus deveres para com os mais velhos. E a Catarina? Pois ordeno que me digas, de todos os teus pretendentes, qual é o teu preferido, e não me venhas com fingimentos. E a Bianca responde: Acredita, minha irmã, de todos os homens deste mundo, ainda não conheci um cujo rosto eu preferisse ao rosto de outro homem. Catarina: Mentirosa, engraçadinha, não é Hortêncio? E a Bianca: Se gostas dele, irmã, eu juro interceder e fazer tudo para que o conquistes. E a Catarina: talvez então prefiras o rico. Um rico, quer dizer. Quem sabe Grêmio, que te conservará em ouro? E a Bianca: É ele que te causa inveja? Ah, não. Percebo que tu zombas, e tens zombado de mim o tempo todo. Por favor, irmã Cata, solta minhas mãos. E a Catarina: Se isto é zombaria, tudo mais também. Então bate nela e entra Batista, meu Deus. E o Batista diz: Ei, que é isso? Que insolência é essa? De onde vem essa fúria? Afasta-te, Bianca, pobrezinha. Está chorando. Vai buscar tua agulha e sai de perto dela. Não te envergonhas, espírito maligno, de maltratar essa que nunca te ofendeu e jamais cruzou contigo uma só palavra descortês? Catarina responde: Porém me insulta com o seu silêncio e vou vingar-me. Então corre atrás dela. E o Batista, segurando-a, como? Na minha frente? Entra, Bianca. Então a Bianca sai. E a Catarina continua: Está claro, percebo que não me suporta. Agora sei, ela é o seu tesouro e deve ter logo um marido. No dia em que ela casar, devo dançar descalça e, porque o Senhor a idolatra tanto, eu ficarei para a esposa do demônio. Não me fale mais, vou me fechar, chorando, até chegar a hora da vingança. Então ela sai. E o Batista: Houve jamais um homem tão amargurado, mas quem vem lá? Então entra um Grêmio, com Lucêncio vestido como um homem comum, e o Petrúquio com Hortêncio como um músico, e Trânio com Biondello trazendo um alaúde e livros. E o Grêmio diz: Bom dia, vizinho Batista. Batista: Bom dia, vizinho Grêmio, Deus os guarde a todos, cavalheiros. E o Petrúquio: E ao senhor, meu senhor, desculpe, mas não tem uma filha bela e virtuosa chamada Catarina? E o Batista responde: Tem uma filha chamada Catarina. Não tenho filha bela e virtuosa, não, só a filha chamada Catarina. E o Grêmio: Você está muito rápido, vá por etapas. E o Petrúquio: Está me atrapalhando, senhor Grêmio. Com licença, sou um cavalheiro de Verona, senhor. Ouvindo falar da beleza e da inteligência de sua filha, a afabilidade e doçura de maneiras, suas qualidades maravilhosas de modéstia e recato, apressei-me em vir a esta casa, hóspede ousado, para que meus olhos fossem testemunhas do que eu vi tantas vezes, e como penhor para que me receba, apresento-lhe um dos meus servidores. Então apresento Hortêncio, versado em música e matemática, que instruirá sua filha nessas ciências, das quais sei que ela pouco ignora. Aceite-o que, se não me ofendo. Seu nome é Lício, natural de Mântua. E o Batista responde: Seja bem-vindo, amigo, e ele em seu nome. Mas quanto à minha filha Catarina, sei o que digo, não é para o seu gosto, por mais que eu sinta. E o Petrúquio: Vejo que não pretende casar sua filha, ou então não lhe convém a minha companhia. Batista: Não interprete mal as minhas palavras, falo o que sinto. De onde é que vem, senhor? E com que nome devo eu chamá-lo? E o Petrúquio responde: Petrúquio é meu nome, filho de Antônio, homem bem conhecido em toda a Itália. E o Batista: Eu conheço muito. Seja bem-vindo, pois, em sua honra. E o Grêmio: Por favor, Petrúquio, encurta a tua história, que nós, pobres pretendentes, também queremos falar. Mais lento, amiga, vai com pressa incrível. E o Petrúquio: Perdão, senhor Grêmio, queria acabar logo. E o Grêmio: Não duvido, senhor, mas ainda há de amaldiçoar o que corteja. Vizinho,
O presente dele será muito útil, estou bem certo. É querendo expressar igual estima que lhe trago este jovem erudito. Então apresenta Lucêncio, que estudou em Reims por muito tempo e é tão versado em grego, latim e outras línguas quanto aquele na música e matemática. Seu nome é Câmbio, e eu lhe peço que aceite seus serviços. E o Batista: meu agradecimento, senhor Grêmio, seja bem-vindo, gentil Câmbio, mas, nobre senhor, Atrânio, sua aparência é de estrangeiro. Se não é ousadia, poderia perguntar-lhe por que se encontra aqui? E o Trânio: perdão, senhor, mas a ousadia é minha, pois sendo um estranho na cidade, vim me pôr entre os que almejam a mão de Bianca. Não desconheço também o seu propósito de primeiro casar a irmã mais velha. Só lhe peço, porém, a liberdade de, uma vez conhecida minha linhagem, me receber como um dos pretendentes, com o mesmo acolhimento e liberdade dos outros. E, quanto à educação de sua filha, ofereço este instrumento simples e este humilde pacote de livros gregos e latinos. Se os aceitar, senhor, aumenta o valor deles. Lucêncio é o meu nome. E o Batista: de onde, por favor? E o Trânio: de Pisa, senhor, filho de Vicêncio. E o Batista responde: um homem poderoso, conheço bem sua reputação. Seja muito bem-vindo, senhor. Você aí, pegue o alaúde, disse a Hortêncio. E você, os livros, disse a Lucêncio. Verão suas alunas imediatamente. Olá, alguém dentro? Olá, alguém de dentro? Entra um criado. Rapaz, conduz esses senhores aonde estão minhas filhas, e diz a ambas que eles serão seus professores. Devem ser bem tratados. Então sai o criado com Hortêncio, Lucêncio e Biondello. Vamos agora passear um pouco no jardim e depois jantar. São todos bem-vindos aqui e bem-vindos desejo que se sintam. O Petrúquio diz: senhor Batista, meu negócio me toma o tempo todo e não posso vir diariamente aqui trazer à corte a sua filha. O senhor conheceu bem meu pai e, por conhecer meu pai, conhece a mim, herdeiro de todos os seus bens e terras, herança que não esbanjei, mas ampliei. Diga-me então, se eu conseguir o amor de Catarina, que dote receberei quando casar com ela? E o Batista: quando eu morrer, metade destas terras e no momento 20.000 coroas. E o Petrúquio: bem, e em troca eu asseguro que, se ela enviuvar, sobrevivendo a mim, ficará com todas as minhas terras e mais arrendamentos. Redigiremos, pois, um contrato a fim de que esta combinação fique garantida para ambas as partes. E o Batista diz: sim, quando for conseguida a coisa principal, ou seja, o amor de minha filha, pois isso é, afinal, o tudo do total. E o Petrúquio: ora, isso não é nada. Eu lhe garanto, pai. Sou tão peremptório quanto ela é orgulhosa. E, quando dois fogos violentos se defrontam, consomem logo tudo o que lhes alimenta a fúria. Embora um fogo fraco se atice e aumente com um vento fraco, os vendavais maiores destroem o fogo e tudo. Sou vendaval e ela que se curve. Sou homem rude, não cortejo ninguém como criança. E o Batista: que sejas triunfante em sua corte, feliz em tua pressa. Mas fica armado para algumas palavras mais pesadas. E o Petrúquio: então aprova, sou como a montanha em frente aos ventos, sem tremer jamais, embora eles soprem eternamente. Então entrou Hortêncio com a cabeça quebrada. E o Batista: que aconteceu, amigo? Por que estás tão pálido? E o Hortêncio: se estou pálido, senhor, só pode ser de medo. E o Batista: por que? Minha filha não tem vocação musical? E o Hortêncio diz: tem mais vocação para soldado, uma espada poderá servir-lhe, jamais um alaúde. E o Batista: como? Não conseguiste dobrá-la à celeste harmonia do alaúde? Então responde o Hortêncio: consegui apenas, senhor, que ela dobrasse em mim o instrumento. Eu lhe disse somente que ela errava ao dedilhar os bordões, e segurei-lhe a mão para ensinar a posição correta, mas ela, com aquele seu espírito diabólico e impaciente, me gritou: ah, você chama isso de bordões? Pois vou esbordoá-lo. E assim dizendo, me acertou na cabeça com tal força que meu corpo passou pelo instrumento. E lá fiquei eu, um instante apalarmado, como num pelourinho, olhando através das cordas do alaúde, enquanto ela me chamava de rabequista porco, professor de burros e outras expressões menos gentis. E o Petrúquio: mas não me conte, a graça em pessoa, amo-a 10 vezes mais do que amava. Como anseio vê-la e conversar com ela.
Então diz o Batista: venha comigo e não fique assim desconsolado. Continuará a ensinar minha filha mais moça, que gosta de aprender e é muito agradecida. Senhor Petrúquio, o senhor vem conosco ou prefere que eu mande aqui minha filha Cata? E o Petrúquio: mande aqui, por favor, eu a espero. Então saem Batista, o Grêmio, Trânio e Hortêncio. Vou lhe fazer a corte com algumas ironias. Se me insultar bem, eu lhe direi que canta tão suavemente quanto o rouxinol. Se fizer cara feia, aí direi que seu olhar tem o frescor e a limpidez das rosas matinais banhadas pelo orvalho. Que fique muda, sem pronunciar sequer uma palavra. Louvarei sua maneira jovial, frisando que tem uma eloquência admirável. Que me mande ir embora, e eu lhe agradecerei, como se me pedisse para ficar ao seu lado uma semana. E se recusar a casar, fingirei ansiar pelo dia das bodas. Mas lá vem ela. Agora, Petrúquio, fala. Então entra Catarina. Bom dia, Cata. Pois ouvi dizer que assim a chamam? E a Catarina: pois eu vi muito bem para quem é meio surdo. Os que podem me chamam Catarina. O Petrúquio: tu mentes, Catarina, pois te chamam simplesmente Cata. Cata a formosa e algumas vezes a megera Cata. Mas Cata, a mais bela Cata de toda a cristandade. Cata, esse catavento, minha recatada Cata, a quem tantos catam, portanto, por isso Cata, meu consolo ouvindo cantar sua meiguice em todas as cidades, falar de suas virtudes, louvar sua beleza, me senti movido a vir aqui pedir-te em casamento. E a Catarina: movido? Em boa hora, pois quem o moveu até aqui, que daqui o remova. Assim que o vi, percebi imediatamente que se tratava de um móvel. E o Petrúquio: como? Um móvel? E a Catarina: um móvel, um banco. E o Petrúquio: você percebeu bem, pois vem e sente em mim. Como assim? E a Catarina: os burros foram feitos para a carga, como você. E o Petrúquio: para carregar-nos, muito antes de nascer foram feitas as mulheres. Para carregar-nos. Aí a Catarina: mas não há animais, quer me parecer. Petrúquio: ai, Cata gentil, não pesarei quando estiver em cima de ti, pois és tão jovem, tão leve. E a Catarina: leve demais para ser carregada por um grosseirão como você, e, no entanto, pesada, por ter de ouvi-lo e vê-lo. E o Petrúquio: não maltrate aquele que a corteja. E a Catarina: corteja ou corveja? E o Petrúquio: pombinha delicada, um corvo te agradaria? E a Catarina: é melhor que um abutre. Aí o Petrúquio: vejo agora irritada demais, a pombinha virou vespa. Aí a Catarina: se vire, cuidado com o meu ferrão. Aí o Petrúquio: só me resta um remédio, arrancá-lo. E a Catarina: sim, se o imbecil soubesse de onde ele é. Aí o Petrúquio: mas quem não sabe onde é o ferrão da vespa? No rabo. A Catarina: na língua. E o Petrúquio: de quem? A Catarina: na sua, que fala de maneira tão grosseira. E agora, adeus. Aí o Petrúquio: assim como com a língua no rabo? Não, volta aqui, boa Cata. Eu sou um cavalheiro. Aí Catarina: vou verificar. E esbofeteia-o. E o Petrúquio: volte a fazê-lo e juro que que eu estralhaço. A Catarina: com que armas? As de cavalheiro? Se me bater, não será cavalheiro. E, não sendo cavalheiro, não terás armas. E o Petrúquio: entendes de heráldica? Põe-me então no teu brasão que estou em brasas. E a Catarina: qual é o seu emblema? Uma crista de galo? E o Petrúquio: um galinho sem crista, se queres ser minha franga. Catarina: galo sem crista não é galo pra mim. Aí o Petrúquio: vamos, Cata, vamos, não sejas tão azeda. E a Catarina: é como eu fico quando vejo um rato. E o Petrúquio: não há ratos aqui, portanto não se azede. E a Catarina: sim, sim. E o Petrúquio: mostre-me então. Então ela continua: se tivesse um espelho, mostraria. O Petrúquio: como? O rato então sou eu? E a Catarina: que perspicácia em rapaz tão jovem. E o Petrúquio: jovem mesmo, por São Jorge, sobretudo em relação a você. É a Catarina: e no entanto todo encarquilhado.
E o Petrúquio, são as penas do amor. Catarina, não me dê a pena. E o Petrúquio, agora, ouve aqui, Cata, juro que não me escapas assim. E a Catarina, se eu ficar, é só para irritá-lo, largue-me. E o Petrúquio, não, tu não me irritas. Acho que és a própria flor da gentileza. Tinham-me dito que eras brusca, áspera, grosseira, e descubro que me informaram toda uma mentira, pois és deliciosa, divertida, a flor da cortesia. Um pouco lenta no falar, mas com a beleza do despontar da primavera. Não amarras a cara, não olhas contrafeita, nem mordes os lábios como usam fazer as moças geniosas. Não tens nenhum prazer em dizer palavras ofensivas, recebendo ao contrário teus enamorados com distinção e amabilidades. Porque essa gente afirma que Cata é manca de uma perna? Oh, mundo vil! Cata é esbelta e reta, como uma aveleira. Tem na pele o moreno azulado de avelã e possui o estranho gosto dessa amêndoa. Anda para que eu aprecie o teu andar. Tu não claudicas. E a Catarina, vá mandar nos teus criados, imbecil. E o Pedro, terá Diana jamais ornado um bosque com um principesco encanto com que Cata adorna esse aposento? Ah, Cata, seja você Diana e deixe que ela seja Cata. Que essa Cata seja casta, então, enquanto for formosa esta Diana. E a Catarina, onde é que você aprendeu esses discursos? E o Petrúquio, são de improviso, herdei de minha mãe essa virtude. E a Catarina, mãe espirituosa demais para um filho tão sem graça. E o Petrúquio, então não tenho espírito. E a Catarina, porém um pouco frio. E o Petrúquio, é por isso que pretendo aquecer-me em teu leito. E agora, pondo de lado tudo o que dissemos, vou falar claro. Teu pai já consentiu em que cases comigo. Já concordamos com respeito ao dote. E queiras ou não queiras, vou me casar contigo. Olha, Cata, sou o marido que te convém, pois por esta luz que me permite contemplar tua beleza, essa beleza que me faz te amar com tal profundidade, tu não deves casar com nenhum outro. Eu sou aquele que nasceu para domar-te e transformar a Cata selvagem numa gata mansa. Mas aí vem teu pai. Não recuses nada, pois eu quero e terei Catarina como esposa. Então entram Batista, Grêmio e Trânio. E o Batista fala, então o senhor Petrúquio fez algum progresso com minha filha? E o Petrúquio, e poderia ser de outra maneira? Vai tudo bem, vai tudo bem. E você, filhinha, sempre zangada? E a Catarina, e o senhor vem me chamar filhinha, pois mostra um estranho zelo paternal, querendo que eu me case com esse doido e meio, um rufião lunático que procura se impor com pragas e ameaças. E o Petrúquio, o que acontece é isso, caro pai. O senhor e todos que falam de Catarina não a compreenderam. Ela é violenta apenas por política, pois seu temperamento nada tem de insolente. Ao contrário, é manso como o de uma pomba. Não é afogueada, mas fresca como a aurora. Quanto à paciência, dir-se-ia uma nova Griselda e uma Lucrécia, a romana, em castidade. Em resumo, combinamos tanto que o casamento está marcado para domingo que vem. E a Catarina, o que eu gostaria no domingo que vem era de te ver na forca. E o Grêmio, que é isso, Petrúquio? Ela disse que quer te ver na forca. E o Trânio, foi assim que você a conquistou? Boa noite para o nosso boa sorte, eu acho, para o nosso acordo. Aí o Petrúquio, paciência, amigos. Foi para mim que a escolhi. Se ela e eu estamos satisfeitos, o que lhes importa a maneira como nos tratamos? Combinamos, quando estávamos sós, que, em público, ela continuaria a se portar como sempre. Afirmo-lhes que é impossível acreditar o quanto ela me adora. Oh, que encanto é Catarina! Pendurou-se em meu pescoço e respondia beijo a beijo e jura a jura, com tão sincero afeto que, num piscar de olhos, ganhou meu amor. Ah, vocês são novatos. É espantoso ver quando um homem e uma mulher ficam sozinhos, como às vezes um maricotas de última classe consegue dominar a mais terrível megera. Dá-me tua mão, Cata. Parto para Veneza, onde vou comprar o necessário às bodas. Prepare a festa, pai, e avise os convidados. Farei com que esteja um encanto a minha Catarina. E o Batista, não sei o que dizer, mas deem-me as mãos. Deus lhe mande alegria, Petrúquio. Estamos combinados. Então o Grêmio e Trânio, nós dizemos amém como testemunhas. E o Petrúquio, pai, esposa e cavalheiros, adeus.
Vou para Veneza. O domingo chega logo. Comprarei anéis, broches e outras coisas. Um beijo, Catarina. Domingo nos casaremos. Então saem Petruc e Catarina, um para cada lado. E o Grêmio: houve jamais um casamento combinado com tanta rapidez. E o Batista: palavra, cavalheiros, faça agora o papel do mercador que se aventura em negócio desesperador. E o Trânio: era uma mercadoria que se estragava abandonada. Agora ou traz lucro ou perde-se nos mares. E o Batista: o lucro que procura é a paz desse casal. E o Grêmio: não há dúvida de que ele a conquiste sem estardalhaço, que a conquistou sem estardalhaço. Mas agora, Batista, falemos de sua filha menor. Hoje é o dia porque esperamos tanto. Sou vizinho seu e o primeiro entre todos os pretendentes. E o Trânio: e eu sou aquele que ama Bianca mais do que podem exprimir simples palavras. Então o Grêmio diz: rapazinho, não podes amar da maneira intensa com que eu a amo. E o Trânio: vovozinho, teu amor congela. O Grêmio: e o teu derrete para trás, doidivanas. O que fecunda é a idade. E o Trânio: mas, para o olhar das mulheres, o que faz florescer é juventude. E o Batista: contenham-se, cavalheiros, eu decido a questão. O que importa são os atos. Aquele dos dois que garantir dote maior terá o amor de Bianca. Diga, senhor Grêmio, que tem a oferecer? E o Grêmio: primeiro, como sabe, minha casa na cidade é ricamente guarnecida de pratas e de ouro, jarros e bacias onde ela poderá lavar as mãos tão delicadas. Meus gobelinos são todos de tapeceiros tírios em cofres de marfim, atulham-se as coroas nas arcas de carvalho, colchas e cortinados dóceis, vestes custosas, linhos finíssimos, almofadas turcas com brocados de pérolas, damascos de Veneza, todos feitos à mão em fio de ouro, estanhos, cobres e todas as coisas necessárias à vida de uma casa. Depois, na minha propriedade de campo, tenho ainda 100 vacas leiteiras das melhores, 120 bois engordados no estábulo e tudo mais em proporção igual. Sou entrado em anos, reconheço, e se morro amanhã, tudo isso é dela. Se enquanto eu viver ela consente em ser somente minha. E o Trânio: esse somente veio bem a tempo. Senhor, peço sua atenção. Sou filho herdeiro único de meu pai. Se me der sua filha como esposa, deixarei para ela, dentro dos muros de Pisa, 3 ou 4 casas tão boas quanto a que o velho senhor Grêmio tem em Pádua. Além disso, 2.000 ducados anuais provenientes de terras de cultura. Tudo será propriedade dela. Como? Deixe-o atrapalhado, senhor Grêmio. E o Grêmio: 2.000 ducados anuais é o que rendem suas terras? O valor total de minhas terras mal chega a isso, mas serão dela. Além de uma galera que se encontra agora no rumo de Marselha. Não diga que eu engasguei com essa galera. Trânio: Grêmio, todos sabem que meu pai possui nada menos que 3 grandes galeras. Possui ainda 2 galeões e 12 embarcações menores. É o que desde já fica prometido a Bianca e mais o dobro de tudo que você pensar em oferecer. E o Grêmio: chega, já ofereci tudo, nada mais possuo. Ela não poderá ter mais do que tudo o que tenho. Se o senhor me aceitar, ela receberá a mim e o que é meu. E o Trânio: então, se assim, se está de pé sua proposta, a jovem é minha, Grêmio. Confesse estar vencido. E o Batista: devo admitir que sua oferta é melhor. Se seu pai confirmar essa proposta, Bianca será sua. Contudo, me perdoe, no caso de você morrer antes do velho, em que fica o tal dote? E o Trânio: isso é só uma hipótese, ele é velho e eu moço. E o Grêmio: os moços não morrem, só os velhos. O Batista: bem, cavalheiros, eis minha resolução. Como ouviram, minha filha Catarina casa-se no domingo que vem. Assim, no domingo seguinte, Bianca será sua noiva, se você me trouxer uma garantia. Se não, será do senhor Grêmio. E assim, senhores, eu me despeço, agradecido a ambos. Então vem o Grêmio: adeus, bom vizinho. Então sai o Batista: não pense que eu o temo, meu mocinho presunçoso. Seu pai seria um tolo se, na sua idade, lhe entregasse tudo que passasse a comer e passasse a comer suas migalhas. Qual uma piada. Uma velha raposa italiana não tem tanta bondade, meu garoto. Então ele sai. E o Trânio fala:
por último, né? Maldição sobre tua velha pele engelhada. Mas, que isso? Mas eu te enfrentarei com um belo trunfo. Minha obrigação é servir o meu senhor o melhor que puder. Assim, não vejo razão para que um falso Lucêncio não tenha um pai Vicêncio também falso. E aí está o espantoso. São os pais, normalmente, que geram e criam os filhos. Mas, neste caso de amor, se não me falha o engenho, o filho dará à luz um pai. Então ele sai. E esse é o final do segundo ato. Legal.